Pessoal, esse é o nosso terceiro e último bloco da aula de hoje, né? Que nós estamos estudando a prova testemunhal. Tópico 2.6.4 no caderno de vocês, direitos e deveres das testemunhas. Vamos estudar agora os direitos e deveres das testemunhas. Eu vou fechar aqui o nosso material de apoio, tá? Não precisaremos dele agora, para que vocês prestem mais atenção em mim. Daqui a pouco eu volto com ele aqui. Vamos começar, pessoal, pelos deveres das testemunhas. Primeiro, há um dever geral de colaborar com o juízo. Até aí, todos têm esse dever, né? Não é algo específico da testemunha. Mas o que mais interessa para a gente aqui são os deveres específicos, que são basicamente três, os deveres específicos das testemunhas. O primeiro deles, pessoal, é o comparecimento à audiência. É o comparecimento à audiência. Pessoal, a audiência de instrução e julgamento para testemunha, ela não é uma faculdade, ela não é uma opção. A testemunha, ela deve ir até a audiência. Se ela descumpre essa regra, existem duas consequências possíveis. A primeira consequência é a condução coercitiva, ou seja, o juiz vai determinar, claro, vai redesignar a audiência, porque ela não foi, a testemunha não foi, e vai determinar uma condução coercitiva pela polícia militar. E aí a polícia militar vai buscar aquela pessoa e vai levá-la, ainda que com o uso da força, para aquela audiência. E a segunda consequência possível é a preclusão da prova, né? O que é a preclusão? Estudamos em momentos passados. A preclusão é a perda de um poder processual. Tá, eu entendi, professor, mas o que vai definir uma ou outra consequência? Muita atenção. É o requerimento de intimação feita pela parte, pela parte que arrolou a testemunha. Porque olha só, quem arrola a testemunha, ela pode pedir a intimação dessa testemunha. Ou então não, ela pode falar o seguinte, olha, eu vou levar essa testemunha. E ela leva essa testemunha no dia da audiência. Tá? Mas ela pode pedir também a intimação. Juiz, intime essa testemunha para mim. Se houve a intimação e a parte insiste na oitiva daquela testemunha, não abre mão da oitiva daquela testemunha, vai haver a condução coercitiva. Se a própria parte informou não ser preciso a intimação, né, aí vai haver a preclusão da prova. E aquela testemunha não vai ser ouvida. Então, o primeiro dever específico que a testemunha tem é comparecer à audiência. O segundo dever específico que a testemunha tem é responder às perguntas. Responder às perguntas. Ela tem que responder o que é perguntado a ela. Ah, professor, mas e o direito ao silêncio? Ela pode exercer ali o seu direito ao silêncio? Excepcionalmente, sim. Excepcionalmente, a testemunha ela não é obrigada a depor sobre alguns fatos. Dois, na verdade. Primeiro, fato que lhe acarrete algum grave dano, ou então algum parente seu, artigo 448, inciso 1º do CPC. Ou então, pelo estado da pessoa, ou pela profissão da pessoa, ela deva guardar sigilo sobre aquele assunto. Artigo 448, inciso 2º. Nesse caso, ela pode se silenciar. Ah, professor, mas a testemunha ela não é formada em direito, ela não vai saber se é o caso dela responder ou não responder. Para isso existe advogado. Para isso o advogado vai estar lá com ela, para orientá-la a responder ou não responder. Tudo bem? Então, primeiro dever específico, comparecer à audiência. Segundo, dever específico, responder às perguntas que são feitas a ela. E terceiro dever específico, dizer a verdade. Dizer a verdade.
No início da inquirição, pessoal, a primeira coisa que o juiz vai fazer é mandar a testemunha prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o quê? Sobre o que ela souber e sobre o que for perguntado a ela. E o juiz, ele deve advertir a parte também, a parte não, né? A testemunha, que ela incorre em crime se ela fizer afirmação falsa. Se ela faz uma afirmação falsa, se ela não diz algo quando ela deveria dizer, ou se ela oculta a verdade, ela pode incorrer em sanção penal. Qual é o crime? Crime de falso testemunho. Além de outros, né? Esse aqui é o primeiro que vai acontecer. Crime de falso testemunho. Artigo 342 do Código Penal. Então vamos lá. Quais são os deveres que ela tem? Comparecer à audiência, responder as perguntas e dizer a verdade. Lembra que eu falei do informante? O informante não tem o compromisso de dizer a verdade. Por isso, o convencimento dele, do que ele diz, é menor. E os direitos, pessoal? Quais são os direitos que as testemunhas têm? Vamos tratar aqui 4 deles. Primeiro direito, ressarcimento de despesas relacionadas à sua oitiva. Ela tem o direito de ser ressarcida pelas despesas relacionadas à sua oitiva. Condução, alimentação, se for necessário, ela tem direito de ser ressarcida. Segundo, não sofrer nenhum tipo de retaliação no trabalho. Imagina, por exemplo, que o empregador desconte na folha de pagamento pelo dia em que a testemunha faltou para prestar depoimento, ela ficou o dia inteiro no fórum à disposição do juízo. É o direito que ela tem de não sofrer esse tipo de retaliação, não pode descontar. Terceiro direito que ela tem, receber um tratamento com urbanidade, com respeito. Então, isso vai gerar que tipo de consequência, né? Isso vai vedar perguntas vexatórias, perguntas capciosas, pegadinhas, perguntas ardilosas ali. Todos devem tratar ela com muito respeito, com muita urbanidade. E o quarto direito, que é muito importante, né? É o direito que ela tem de ser ouvida no foro de sua residência. Olha que interessante. A testemunha tem direito de ser ouvida no foro de sua residência. E aí vai haver uma carta precatória. Imagina que você arrola uma testemunha que reside em São Paulo, capital. Ela tem o direito de ser ouvida lá. É claro que se ela se deslocar para cá, ela pode também abrir mão desse direito que ela tem. Mas ela pode ser ouvida lá e aí vai haver uma carta precatória para isso. Tá bom? Então, esses são os direitos e deveres das testemunhas. Vamos agora para o procedimento. Coloquem no caderno de vocês, tópico 2.6.5, é nosso último tópico sobre o procedimento da prova testemunhal. E aí agora eu volto com o caderno para vocês. Tá aqui na tela. Tópico 2.5.6. Procedimento. Pessoal, existem 2 momentos no procedimento da prova testemunhal. Primeiro, um momento de preparação e segundo, um momento de realização. Vamos começar pelo momento de preparação. Tudo vai começar com o arrolamento da testemunha. A testemunha ela precisa ser arrolada. O que significa arrolar? Indicar, colocar em um rol. E qual é o fundamento desse arrolamento? O princípio do contraditório, né, pessoal? Você arrola uma testemunha para que a parte contrária saiba com antecedência quem vai ser ouvido na audiência. E aí, o bom advogado, ele faz uma pesquisa, né? Ele pega os nomes das testemunhas e pesquisa na internet, joga em redes sociais para descobrir se é parente, se é amigo íntimo, se é inimigo capital de alguma outra parte, para pedir, se for o caso, o impedimento ou a suspeição daquela testemunha, desqualificar aquela testemunha. Né? E qual que é o prazo que a gente tem para rolar? Qual que é o prazo? Né? Depende, mas nós já vimos isso.
Isso vai depender do tipo de saneamento. Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui no caderno, porque eu quero que vocês tenham isso esquematizado, tanto no caderno quanto na cabeça de vocês. Há duas fases. Primeiro, preparação e realização. A fase de preparação. Arrolamento da testemunha. Qual é o prazo que a gente tem para fazer isso? Depende. Depende se o saneamento está sendo oral ou se o saneamento está sendo escrito. Se o saneamento for oral, e quando o saneamento é oral? Aquele feito na audiência de saneamento. Em que casos? Em que o processo for complexo. Se o processo é complexo, o juiz intima as partes para comparecerem a uma audiência de saneamento que tem como único objetivo sanear o processo, fazendo o saneamento compartilhado. Bom, nesse caso, as testemunhas têm que ser arroladas na própria audiência. A gente estudou isso já em aulas passadas. E se o saneamento do processo estiver sendo feito por escrito? Se ele estiver sendo feito por escrito, o arrolamento vai ser fixado pelo juiz e vai ser de até 15 dias. Então, o juiz faz o saneamento por escrito no seu gabinete e aí dá prazo, esse prazo pode ser de até 15 dias, e, em geral, o juiz estabelece o prazo de 15 dias para que as partes digam quais serão suas testemunhas. Qual que é o número de testemunhas que eu posso levar? Também já vimos essa regra. No máximo, 3 testemunhas por fato, sendo limitado a 10 no total. Então, eu posso levar 10 testemunhas ao total, sendo limitado a 3 por fato. E nós vimos também que o juiz ele pode diminuir esse número casuisticamente, no caso concreto, em razão da complexidade da causa. Causas mais complexas, beleza, deixa essa quantidade de testemunhas. Causas menos complexas podem gerar no juiz, né, a ideia de que ele não precisa ouvir tantas testemunhas. Quando a testemunha é arrolada, pessoal, ela tem que ser qualificada. O que é qualificar a testemunha? É você dizer qual é o nome completo, qual é o endereço, qual é a qualificação dela, qual é o documento dela. Eu tenho que colocar todas as informações? Não. Na medida do possível, eu tenho que trazer as informações que eu souber. Olha o que diz o artigo 450. Olha só. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui, que está pequena. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no CPF, o número de registro de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho. Então, olha só, não significa que você necessariamente vai ter que colocar todas essas informações. Mas se você tiver essas informações, coloque, tá bom? Coloque. Muita atenção ao que eu vou dizer agora, pessoal. Uma vez indicado o rol de testemunhas, não é possível haver modificação nele. Opera-se aqui a preclusão consumativa. Eu vou repetir. Uma vez indicado o rol de testemunhas, ele não pode ser modificado. Temos exceções? Temos 3 exceções que estão elencadas no artigo 451. Está aí na tela para vocês, olha só. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4º e 5º do 357, a parte só pode substituir a testemunha, inciso 1º, que falecer. Então, olha só. Imagina que você arrola uma testemunha e, infelizmente, ela falece antes da audiência. Você pode substituir essa testemunha por outra? Pode. Inciso 2º, que por enfermidade não estiver em condições de depor. Imagina também que, infelizmente, essa pessoa ela está com alguma doença que ela não tem condições de depor. Está em coma, por exemplo. Nesse caso, você pode substituir sua testemunha. Inciso 3º,
que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Então, se essa pessoa não for encontrada, você pode substituir por outra também. A gente, na advocacia, a gente tem até um macete, né? E aqui é dica de trincheira da advocacia para vocês. Imagina que você só tem 2 testemunhas. Você só tem 2. Você pode levar 3. O que os advogados fazem? Eles indicam uma terceira que eles têm certeza que não vai ser encontrada. Para quê? Para poder substituir depois. Que aí você consegue substituir com base no 451, inciso 3º do CPC. Se você não arrola essa terceira testemunha, nesse caso, você não pode acrescentar ela depois. Tá? Depois do arrolamento de testemunho, o que a gente vai ter? A gente vai ter, deixa eu colocar aqui, a intimação das testemunhas. Vou botar o tamanho dessa letra. Intimação das testemunhas. Essa intimação, pessoal, ela pode ser dispensada. Quando? Quando a própria parte que arrolou a testemunha dispensa essa testemunha. Dizendo o seguinte, juiz, olha só, eu estou arrolando essa testemunha e eu dispenso a intimação dela. Por quê? Porque ela vai por conta própria e eu me comprometo a levá-la. Se ela não for, abro mão dela, né? É como se isso acontecesse. Mas é possível que peça que seja feita a intimação, né, das testemunhas. E aí, depois de arrolada, essas testemunhas elas serão intimadas. Se essa intimação ocorrer, se for o caso dela acontecer, pessoal, existem 2 formas de intimação. A primeira forma é pelo próprio advogado que arrolou aquela testemunha. O que o advogado vai fazer? Ele vai mandar uma carta intimando aquela testemunha, com aviso de recebimento. A testemunha vai assinar o AR, ele vai receber de volta esse AR e ele tem que juntar no processo em até 3 dias de antecedência à audiência. Então, olha só, vou repetir. Essa intimação ela pode ser feita de 2 formas. A primeira é pelo próprio advogado. Qual advogado? O que arrolou a testemunha. Então, eu estou advogando, eu sou advogado do Carlos. Arrolamos 3 testemunhas. Se eu quiser intimá-las, eu procedo, né? Eu informo que vou intimar, ou peço a intimação, mas o pedido de intimação ela vai acontecer mais no segundo caso, esse é o primeiro. Tá? E aí eu mesmo, advogado, mando uma carta intimando aquela testemunha para audiência de instrução de julgamento. E pego o AR junto no processo em até 3 dias de antecedência à audiência. E a segunda forma de intimação? A segunda forma de intimação é por via judicial, através de oficial de justiça. O juiz vai mandar o oficial de justiça intimar a testemunha. Isso vai acontecer em 5 casos. Em 5 casos. Primeiro, anotem aí no caderno de vocês. Quando frustrada a intimação pelo advogado. Quando frustrada a intimação pelo advogado. O advogado não consegue intimar. Beleza. Ele comunica ao juiz e o juiz, ele manda o oficial de justiça intimar. Segundo, intimação de servidor público. A intimação de servidor público vai ser feita via judicial, por oficial de justiça. Terceiro, testemunha que é arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Pensem, vocês não vão exigir que o promotor de justiça ou o defensor público fique intimando, tal como os advogados, as testemunhas, né? Imagina se o defensor público tiver que intimar todas as testemunhas. Ele vai trabalhar só para isso. Só para isso. Então, nesse caso, o oficial de justiça vai intimar as testemunhas. Quarto caso, as autoridades do artigo 454 serão intimadas via judicial. Por oficial de justiça. Presidente, vice-presidente, ministro, PGR, por aí vai. Leiam a lista depois do artigo 454. E, por fim, quinta hipótese, né, da intimação via judicial, quando houver uma justa causa. E aí você vai ter que explicar para o juiz. Né? Você vai ter que explicar para o juiz por que você está pedindo a intimação judicial.
Imagina, e aí, exemplo, né? Imagina que você saiba que o correio ele não alcança o local onde a testemunha está, e aí você explica isso para o juiz, pede a intimação para o oficial de justiça. Tá? Desde que você fundamente, desde que você explique. Essa é a fase de preparação. Depois, nós temos a fase, vou colocar aqui, ó, B, fase de realização. Agora é o momento de proceder à oitiva da testemunha. Onde será realizada a oitiva da testemunha? Pessoal, em regra, ocorrerá na audiência de instrução e julgamento. Ocorrerá na audiência de instrução e julgamento, que é o nosso próximo tema. Depois que a gente estudar as provas em espécie, a gente vai para a audiência de instrução e julgamento. Só que nós temos exceções, tá? Nós temos exceções que estão no artigo 453. Então aqui, ó. Olha só, prestem atenção, eu vou fazer a leitura, que está na tela para vocês. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto, inciso 1º, as que prestam depoimento antecipadamente. Ora, pessoal, a gente viu que existe algo muito interessante no nosso ordenamento jurídico, que é a ação probatória autônoma, né? A ação de produção antecipada de prova. Bom, nesse caso, se a gente está querendo ouvir uma testemunha antecipadamente, imagina que ela esteja com uma doença que provavelmente falecerá nos próximos meses, e aí você entra com uma ação de produção antecipada de prova, não vai ter IJ, não vai ter instrução e julgamento. Lembre-se que na ação de produção antecipada de prova, o juiz ele não se pronuncia quanto aos fatos, ele não aplica o direito e ele nem valora a prova. Não tem julgamento. Então, isso é uma audiência que não é de instrução e julgamento. Isso é uma audiência para ouvir a testemunha só. Tá? Inciso 2º, as que são inquiridas por carta. Então, olha só, as que são inquiridas por carta precatória, ou até mesmo uma carta rogatória para fora do país, elas não vão ser ouvidas na IJ, daquele processo. Elas vão ser ouvidas numa audiência exclusivamente para isso, fora de onde tramita aquela causa. Né? E existe alguma ordem, pessoal, para a oitiva de testemunhas? Sim. A gente tem duas regras. Primeiro, a regra da oitiva e segundo, a regra das perguntas. Primeira regra, havendo testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, são ouvidas primeiro a do autor. E as do réu são ouvidas depois. Artigo 456. Tá? Claro, se houver anuência das partes, essa ordem pode ser alterada. Não tem problema, tá bom? Imagina, por exemplo, que as testemunhas do autor faltaram. Né? Pode ouvir a do réu primeiro. Não tem problema. Depois é a ordem das perguntas. Próxima ordem é a ordem das perguntas. Então, a ordem das testemunhas, primeiro ouve a do autor, depois do réu. Podemos inverter isso? Podemos. Tá? E as perguntas? Quem pergunta primeiro, pessoal? A regra vem trazida no artigo 459, parágrafo 1º. O advogado que arrolou a testemunha pergunta antes. E o advogado da outra parte pergunta depois. Ok? Então, imagina que eu seja o advogado do autor. Minha testemunha vai ser ouvida primeiro. Tá? Depois, enquanto ela estiver falando, quem vai fazer as perguntas primeiro? Eu. Depois, a parte contrária. E o juiz? O juiz vai perguntar quando? Tanto faz. O juiz ele pode ser o primeiro ou o último a perguntar. Depende do juiz. Tá bom? Depende do juiz. Geralmente, o juiz começa perguntando. E quando o juiz é bom, ele exaure as perguntas, né? E nem tem pergunta para o advogado fazer mais. Tá? Ele pode perguntar primeiro, ele pode perguntar depois. E ele pode perguntar primeiro e depois, se ele quiser. Também não tem problema. Ele pode começar perguntando e se faltar alguma coisa, depois ele pergunta de novo. Tá? Então, primeiro é ouvida a testemunha do autor, depois a do réu.
Primeiro pergunta o advogado que arrolou a testemunha, depois o advogado da parte contrária. Como que se dá essa oitiva? Como que se dá essa oitiva? Primeiro, é feita a qualificação da testemunha, né? Qual é o nome? Olha-se o documento dela. É feito pelo juiz a advertência de falso testemunho. Ela presta o compromisso de dizer a verdade, de não ocultar a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho. E aqui é onde a testemunha ela treme, né? Que ela fica com medo ali do juiz, não há necessidade disso, mas a maioria das testemunhas ficam. E também ocorre aqui a possibilidade de você contraditar essa testemunha. O que é a contradita? A contradita, ela tem como conteúdo a incapacidade, a suspeição ou impedimento da testemunha. Por isso que ela se qualifica. E aí você, com fundamento lá no artigo 447, que é o artigo que diz quem são essas pessoas, né? Os incapazes no parágrafo 1º, os suspeitos no parágrafo 2º e os impedidos no parágrafo 3º, você, com base nisso, você contradita a testemunha. Foi o que eu fiz hoje. Foi o que eu fiz. Só que eu deixei para fazer isso depois. Eu esperei ela ser ouvida e fiz a contradita depois. Então não tem problema. Tá bom? E aí, quando a parte ela contradita a testemunha, vai haver o contraditório e o juiz vai decidir. Isso acontece tudo ali na audiência mesmo. Tá? O fato é, se o juiz rejeita a contradita, ele ouve o sujeito como testemunha. Já aconteceu comigo. Deu contraditar a testemunha e o juiz rejeitar. Diz o seguinte, doutor, eu entendo que não há nenhuma amizade íntima aqui, então eu vou ouvir ela como testemunha. Assim, não tem muito o que eu fazer. Mas se o juiz acolhe a contradita, e aí tem duas consequências possíveis. Primeira consequência, o juiz acolhe e não ouve a testemunha. Ó, testemunha, estou te dispensando. Ou então o juiz acolhe e ouve como informante. Foi o que aconteceu hoje. Tá? Em tese, isso só vai acontecer em caso de extrema necessidade. Mas na prática, praticamente todos são ouvidos como informantes. Tá bom? E as perguntas e as respostas? Como elas são feitas, né? A gente viu lá no depoimento pessoal. Se eu faço a pergunta direto para a testemunha, ou se eu pergunto para o juiz primeiro, né? No CPC de 73, salvo engano, a gente tinha a previsão de que a pergunta era feita para o juiz. Isso foi modificado. O CPC de 2015, lá no artigo 459, ele traz que os advogados farão perguntas diretas à testemunha, sem passar pelo juiz, né? Houve o afastamento de um sistema presidencialista de processo aqui. E é interessante, porque eu já expliquei isso para vocês lá no depoimento pessoal. O que acontecia antes? O advogado perguntava para o juiz, e quando o juiz ia responder, a testemunha já respondia, quando o juiz ia repetir a pergunta, né? O advogado faz a pergunta para o juiz, quando ele começava a repetir a pergunta para a testemunha que já ouviu a pergunta já começava a responder. E aí ela falava junto com o juiz ficava puto e falava, pergunta direto para a testemunha aí. Então, o código diz o seguinte, olha, o advogado faz a pergunta direto para a testemunha, tá? E aí, pessoal, se a gente tem versões diferentes, imagina o seguinte, uma testemunha é ouvida, depois outra testemunha é ouvida, de partes diferentes, uma diz X e outra diz Y. Imagina que é um acidente de trânsito. Uma testemunha diz que o sinal estava vermelho para o Carlos. Outra diz que o sinal estava vermelho para o Pedro. Ora, mas é impossível que o sinal esteja vermelho para os dois. Aí você coloca as duas frente a frente e fala, e aí, ó, quem está falando a verdade? Pessoas cara a cara, né? E olha, é possível entre testemunhas de uma parte e de outra, é possível entre testemunhas das mesmas partes, apesar da testemunha ser do juízo, né, e não das partes. E é possível também a careação entre testemunha e a parte. Ela serve para quê? É uma medida cabível em caso de divergência na produção da prova oral. E aí você faz a acareação. É o nome disso. Beleza, pessoal? Depois,
o depoimento vai ser redigido a termo, a testemunha assina e ela é dispensada. E ela vai embora para casa dela. Com isso, a gente fecha aqui o estudo da prova testemunhal. E fecha também a aula de hoje, tá? Nosso próximo tópico, 2.7, é a prova pericial. Semana que vem a gente continua, pessoal. Grande abraço a todos e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.